Saudações a todos! Sejam muito bem-vindos ao Palavra Diária. É uma alegria, uma honra imensa ter a sua companhia. A nossa conversa hoje, pessoal, é sobre algo que está presente do começo ao fim das Escrituras, os rios e os mares citados na Bíblia. A água é um elemento fundamental, e hoje a gente vai navegar por essas águas para entender o seu significado tão profundo. E eu já começo com essa pergunta para a gente pensar junto. Você conhece os rios e mares da Bíblia? Talvez venham à mente o Jordão, o Mar Vermelho, mas olha, a palavra de Deus está cheia de águas que foram palco, de milagres, de profecias, de encontros que mudaram tudo. Vamos descobrir isso juntos? Mas antes da gente mergulhar de vez, tem um detalhe importante na criação. Quando a gente lê o livro de Gênesis, a gente não lê sobre a criação das águas. Já no primeiro dia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Parece que elas sempre estiveram lá. Bem curioso isso, não é mesmo? Mostra a soberania de Deus sobre algo que já existia. Ok, vamos começar pelos rios. Pense neles como as veias da criação, sabe? Levando vida, levando sustento, por onde quer que eles passassem. E tudo isso começa no lugar mais perfeito que já existiu. A primeira menção de um rio está lá, no Jardim do Éden. Um único rio que regava o jardim, mostrando aquela provisão perfeita e completa de Deus. E o mais fascinante é que esse rio se dividia, espalhando a bênção de Deus em 4 direções, como se dissesse: a minha provisão é abundante. E esses são os 4 braços. O rio Pison, que passava por uma terra de ouro puro, o rio Gion, e aí temos 2 rios que se tornam gigantes na história bíblica. O rio Idequiel, que a gente conhece como rio Tigre, e o famoso rio Eufrates. Juntos, eles eram um símbolo da abundância e do sustento que fluíam direto do coração de Deus para toda a criação. Avançando um pouco na história, os rios viram verdadeiros palcos dos atos poderosos de Deus. Pense no rio Nilo, a alma do Egito, que se transformou em sangue, um sinal claro do juízo de Deus. Já o rio Jordão se tornou sinônimo de milagre, se abrindo para a passagem do povo e, séculos depois, recebendo o batismo do nosso Senhor Jesus. E às margens do rio Quizon, Deus entregou uma vitória que parecia impossível para Débora e Baraque. E os rios não eram só lugares de eventos, mas também de revelação divina. Foi às margens do rio Quebar que Ezequiel teve aquelas visões da glória de Deus. Perto do rio Ulai, Daniel recebeu visões proféticas. E até os rios de Damasco, o rio Abana e o rio Farfar, foram usados para ensinar a Naamã uma lição de humildade. E veja só que interessante, o rio Eufrates e o rio Idequel, o Tigre, que estavam lá no Éden, continuam aparecendo como cenários do plano de Deus. Agora, vamos falar dos mares. Se os rios são as veias da terra, os mares são a demonstração do poder imenso, às vezes até assustador, da criação, mas também e principalmente da salvação de Deus. E não dá para começar por outro que não seja o Mar Vermelho, o cenário de um dos maiores milagres de toda a Bíblia. Ali, o que parecia ser o fim, um beco sem saída com um exército de Faraó atrás, Deus transformou num caminho de libertação, dividindo as águas e salvando o seu povo de uma maneira espetacular. Depois temos o Mar Mediterrâneo, que a Bíblia chama de o Grande Mar. Ele funcionava como uma fronteira natural para a Terra Prometida, sabe? Um lembrete constante dos limites e da soberania de Deus sobre a geografia e sobre a história de Israel. Agora a gente chega num mar muito especial, que foi o palco principal do ministério de Jesus. Ele é conhecido por vários nomes: Mar da Galileia, Mar de Quinerete, Mar de Tiberíades ou até Lago de Genezaré. Foi sobre essas águas que Jesus andou, acalmou tempestades com uma palavra e realizou pescas maravilhosas, mostrando seu domínio absoluto sobre a criação. E num contraste muito forte, a gente tem o Mar Morto, ou o Mar Salgado. Suas águas, onde não há vida, servem como um memorial permanente do juízo de Deus sobre a maldade de Sodoma e Gomorra. É um lembrete sério das consequências do pecado. Os mares também se tornaram as estradas para o evangelho se espalhar. Águas que antes representavam perigo, como o Mar Egeu e o Mar da Cilícia e Panfilha, foram as rotas que o apóstolo Paulo usou em suas viagens missionárias, levando a mensagem da salvação para o mundo conhecido da época. E então, a nossa perspectiva é elevada da terra direto para o céu. Em Apocalipse, o apóstolo João vê, diante do trono de Deus, um mar de vidro, límpido, puro como cristal. Uma imagem que revela a paz, a pureza e a majestade inabalável que existem na presença do Altíssimo.
é de tirar o fôlego. E temos um bônus na nossa conversa. A gente não pode deixar de falar dos poços e das fontes. Embora sejam menores que os rios e os mares, esses locais eram vitais para a sobrevivência e se tornaram cenários de encontros divinos inesquecíveis. Então, vamos falar dos poços citados na Bíblia. Os poços eram verdadeiros pontos de encontro. Foi no poço de Bir-Lahai que Deus encontrou Agar em seu desespero e a consolou. Nos poços de Gerar, a bênção de Deus se manifestou para Isaac no meio da dificuldade. E claro, no poço de Jacó, Jesus teve uma das conversas mais transformadoras de todo o seu ministério com a mulher samaritana. As fontes também têm um lugar de destaque. A fonte de Engedi foi um refúgio para Davi quando ele fugia. Na fonte de Guion, Salomão foi coroado rei, um símbolo de um reinado que começava com a bênção de Deus. E na fonte de Siloé, Jesus realizou um milagre incrível, curando um cego de nascença e se revelando como a fonte da verdadeira visão. E agora a gente chega ao coração da nossa conversa. Todos esses rios, mares, poços e fontes, com toda a sua importância, eles apontam para uma realidade espiritual muito maior. Eles são como setas apontando para uma pessoa, Jesus Cristo, a verdadeira fonte da vida. Olha só essa comparação. A água terrena, a água dos rios e dos poços, ela mata a sede só por um momento, né? Ela sustenta o corpo. Mas a água viva que Jesus oferece, essa sacia para sempre. É uma fonte espiritual que não apenas sustenta, mas transforma a alma por completo. Essa foi a promessa que Jesus fez à mulher samaritana lá no poço. Ele não ofereceu só água, ele ofereceu uma fonte interna, jorrando sem parar para a vida eterna. O mais incrível é que ele não dá algo, ele se dá. Ele mesmo é a própria fonte. E o convite dele é aberto para todo mundo. Se alguém tem sede, ele não especifica que tipo de sede. É sede de esperança, de paz, de propósito, de perdão. Para toda e qualquer sede da alma humana, a resposta de Jesus é: venha a mim e beba. É um convite pessoal, direto. E essa promessa percorre toda a Escritura, desde aquele rio lá no Éden até a conclusão de tudo no Apocalipse. A jornada termina com essa promessa final. O próprio Deus dará de graça da fonte da água da vida. É o ciclo da provisão divina se completando de um jeito glorioso. Portanto, a grande mensagem que todas as águas da Bíblia nos ensinam é esta. Em Cristo, a gente encontra a satisfação final. Ele é o rio que nunca seca, é a fonte que nunca, nunca falha. É a água viva que sacia a nossa sede mais profunda, hoje e por toda a eternidade. E assim conversamos sobre os rios e mares da Bíblia. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.